acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estava ali meditando, estava repassando alguns pontos aqui na apostila. Eu falei, vou passar por uns pontos aqui rapidinho, mas não teve jeito. Eu levei um puxão de orelha de Jeová, vou ter que ir pagar tem uns pontos aqui que nós vamos precisar frisar bem para que fique de fato gravado na memória de vocês. Hoje aí nós vamos tocar a partir da folha de número 8. Folha de número 8 e o parágrafo 3. Fechamos aí o ponto acerca da paz com Deus. Jesus ele nos resgatou, restaurou a nossa paz com Deus. E agora nós vamos ver a justiça de Deus. E como nós podemos ser mais parecidos com Ele em justiça. Justiça é essa que às vezes a gente tanto fala, mas às vezes nós não praticamos, ou por falta de vigilância, a gente não entende o que é essa justiça de Deus. Mas hoje, antes da gente entrar no texto, na apostila, sem esbilhotar, o que pode ser entendido hoje por justiça de Deus? Quando eu digo que Deus ele é justo, o que você entende? O pastor está aqui perguntando, Deus é justo. A primeira coisa que a gente entende. Se você fizer um bem, você vai ter recompensa lá no céu. Sim. Se você não andar no caminho do Senhor, consequentemente. Então você entende isso como justiça de Deus. Então, ok. Independente de ser alguém que sirva a Deus, que é amigo de Deus, ou de um desconhecido, uma pessoa que não tem tanta comunhão com Deus. Você acha que a balança é igual para os dois lados? Não. Por que não? Porque tem que ser para Deus, né? Não é só fazer bondade, caridade, sem servir a Deus não adianta. E o que é servir a Deus para você hoje? Fazendo a obra dele, respeitando os mandamentos, caminhando na presença dele. Certo. Isso a gente entende. Mas infelizmente hoje a igreja no Brasil, a igreja brasileira hoje não entende. Muitos hoje servem a igreja, mas não servem a Deus. Como serve a igreja, pastor? Tudo aquilo que a igreja precisa, a pessoa atende. Todos os recursos, os trabalhos internos da igreja, a pessoa pratica e ela auxilia. Mas a obra de Deus, de fato, que a Bíblia diz que socorrer os necessitados, os aflitos, essa é a obra de Deus, que vai além daquelas portas ali, certo? Essa acaba ficando de lado. Mas quando se fala de justiça de Deus, claramente a Bíblia fala que a justiça de Deus ela não aceita o pecado, seja de que fonte vier. Mas é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, prega, canta, revela. Problema, se entrou pelo caminho do pecado, a justiça de Deus vai se manifestar sobre a vida dessa pessoa. Porque quando a gente fala de justiça de Deus, a gente logo olha para a vida do ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que não conhece a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus tem mais misericórdia para com esses do que para com nós outros, que já servimos e já conhecemos a palavra do Senhor. É por isso que nós colocamos o peso da balança que diz, eu sirvo a Deus. Mas não interessa, se eu sirvo a Deus e tenho vivido uma vida de pecado, logo a justiça de Deus se manifesta na minha vida. E eu perco todos os direitos, porque os direitos que a Bíblia coloca para mim e para você, a maioria são condicionais. Como assim, pastor? Se você pratica aquilo que Deus te ordenou a praticar, você tem direito. Se logo você deixa de lado, aquilo que Deus te ordenou a fazer, você vai passar também pelo julgamento de Deus. Então, seja qual for a solução do pecado, nós entendemos e aprendemos no estudo passado que o salário do pecado é a morte. Mas quem pecou é ímpio, pastor, é morte. Mas quem pecou é crente, pastor, é morte. O problema é que essa morte a gente logo desenha lá a pessoa no caixão. A gente já acha que não, Deus matou. Mas essa morte ela começa muito antes da pessoa chegar a cair em terra, muito antes da vida física ser tomada dessa pessoa. Essa morte que a Bíblia está falando é uma morte
espiritual, que é a primeira instância. Lá depois só é o julgamento, porque na hora que caiu ali, acabou. Mas essa morte, ela começa muito antes da pessoa perceber. A pessoa se esfria em Deus. A pessoa já não tem mais desejo de estar na casa de Deus. A pessoa não tem mais prazer em ter comunhão com os outros irmãos que nós estamos aqui reunidos, certo? Isso são o que, pastor? São sinais de que essa pessoa já está ficando doente, de que a morte já está chegando para essa pessoa. Mas por que às vezes a gente vê alguém pecando e de carrão, está vivendo no pecado e de casona, está vivendo no pecado e parece que a gente acha que Deus não é justo, mas você está entendendo a justiça de Deus de maneira errada. Essa pessoa talvez está de carrão, talvez está de casona, talvez tenha até um emprego muito bom, talvez até melhor do que o seu, mas é uma pessoa que já está morta. Como assim, pastor? Deus já não enxerga mais. Deus não sabe, quando Deus olha para a terra, essa pessoa já está apagada. Para Deus já foi dado baixa, nessa pessoa. E para ela ser novamente vista por Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa passar por uma regeneração, aquilo que nós vimos na aula passada. Ela precisa ser resgatada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser transformada. Nós tivemos um episódio aí lá em Brumadinho, no mês passado aí, e ali ficaram algumas vidas soterradas por debaixo da terra. E até hoje tem gente nessa situação, sim ou não? Até hoje tem gente que não foi descoberta. A gente sabe que tem, mas a gente sabe onde está. Porque está envolvida na lama, está envolvida na sujeira. A mesma coisa, Deus, quando a pessoa está envolvida no pecado. Deus não fica de olho em mim e você quando a gente está envolvido em pecados, porque a Bíblia diz que a santidade de Deus não compactua com o pecado. Logo que o pecado se envolve, Deus logo vira as costas. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Isaías 59, verso 2, nós vimos já na aula passada. O que acontece? As nossas divisões, elas fazem uma separação entre nós e Deus. A gente cai num cativeiro que o inimigo já preparou para a vida daqueles que não servem e que desobedecem a Deus. E às vezes a pessoa está vivendo presa, já está morta e não sabe, está vivendo uma vida que não consegue nada. Às vezes é uma coisa que consegue um trabalho muito fácil, consegue esse serviço do mesmo jeito que troca de roupa, mas não consegue se firmar, não consegue se fortalecer. Às vezes é uma pessoa que se envolve em relacionamentos um atrás do outro, tem facilidade para se envolver com pessoas, mas não tem facilidade para manter um relacionamento sustentável. Por quê? Morto não se relaciona, morto não trabalha, morto não se fortalece em algumas coisas. E às vezes nós estamos vivendo numa condição de morte e não sabemos, porque estamos andando para lá, estamos andando para cá e a gente acha que estamos com toda a saúde. Mas a Bíblia diz que essa vida que o Senhor tem para mim, para você, ela vai além dessa situação de poder ir e vir. Nós vivermos num plano e num momento aí espiritual para com a nossa vida. Ok? Romanos 6,23 vai deixar clara essa ideia aos nossos corações. Romanos capítulo 6 e o verso do número 23. Romanos 6. Quem pode ler? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Pode ler. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, vai colher o quê? A morte. Mas o que eu planto para receber a vida em Deus? Nada, já foi plantado. Jesus foi plantado para que você pudesse. Porque para você é gratuito a salvação. Mas foi gratuito para ele comprar a minha e a tua vida? Não, custou para ele o quê? O preço de sangue. O sangue puro e inocente de Jesus foi o que garantiu a salvação a nós. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, às vezes hoje, porque muita gente hoje questiona Deus. Mas fulano anda por aí todo errado, faz isso, faz aquilo. Deus não... Esse tipo de pessoa não morre. E uma pessoa boa morre. Não, esse tipo de pessoa já está morto faz tempo. E Deus não tem prazer na morte física final
do ímpio, porque ele vai para o inferno, é uma alma a mais para ser contada lá no inferno. Mas Deus tem prazer na morte do justo, porque quando a gente morre aqui, é aí que a gente começa a viver com Deus, é aí que a nossa vida começa. Depois que a gente encerra ela, aqui, é aí que nós vamos saber o que é vida e vida com abundância. Por que com abundância, pastor? Porque não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai ter morte, né? A gente não vai se preocupar mais que está ficando com as gordurinhas a mais, que está ficando envelhecendo, que está ficando os cabelinhos brancos aqui e ali. Não vai ter mais isso, porque o nosso corpo vai ser incorruptível, não vai envelhecer, não vai ficar doente, nada disso. Por isso que a vida que Jesus tem para mim e para você é uma vida abundante. Mas aí quando a gente lê esse texto, a gente espera a abundância logo para esse tempo. A gente acha que a abundância de Deus vai vir na nossa vida de forma material, quando de fato não é. Deus abençoa, pastor? Abençoa. Deus dá carro? Sim. Deus dá casa? Sim. Deus dá o que eu necessito? Sim. Mas essa não é a prioridade de Deus, porque Deus tem algo muito mais excelente para você. Deus tem coisas escondidas para mim e para a tua vida que nós ainda não sabemos e nunca nem sonhamos com elas. É o que a palavra de Deus diz e nos garante também. Amém? A dívida, ela não foi simplesmente esquecida, a nossa dívida com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele apagou a nossa dívida. Ele paga, ele rasga o recibo e joga fora a condenação. Ele diz, olha, nunca existiu, acabou. Quem tem prazer de lançar o meu e o teu pecado no nosso rosto, as suas falhas que você cometeu lá no passado, os seus erros, quem tem prazer em fazer isso com você é o inimigo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, quando você vive uma vida de verdade, você entrega para Ele em sinceridade a sua vida, os seus pecados são rasgados, são apagados, jogados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dessas coisas. Não porque Ele não quer, mas porque Ele faz questão de passar uma borracha e deixar para trás. Ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 3 e o verso 26. Você vai voltar em 3 capítulos atrás. Romanos 3, e o verso agora é o 26, que diz aí: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Então a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, é isso que eu disse para você, ele assumiu a sua culpa, ele pegou o meu e o teu pecado, e para que a justiça dele se manifeste nesse tempo que nós vivemos, o que ele fez? A Bíblia diz que ele é justo e justificador. Como assim, pastor? É justificador. Ele que justifica a minha e a tua vida. A gente não precisa ficar se defendendo, a gente não precisa ficar dizendo, não, eu não errei, eu não pequei, eu não fiz, não. Ele é o advogado, ele é o justificador. É ele quem vai dizer por que você não vai ser condenado, não é você. É ele quem vai se levantar, colocando-se na sua frente, dizendo, não, ele não tem mais pecado. Ela não tem mais pecado. Como não? Satanás se levanta e diz, como não? Eu me lembro. Em tal ano, assim, ele fez isso, ela fez aquilo, ele fez isso. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai se colocar diante de ti e vai dizer, não, eu não me lembro. Da amnésia. Não me recordo. Não, Jesus, o senhor sabe, o senhor viu, eu sei que o senhor lembra. Não lembro. Porque a sentença de morte foi rasgada e agora ele ou ela vai viver uma nova vida em Deus. Mas pastor, o senhor está falando e eu não acreditei, eu não entendi muito bem aquela situação em que a pessoa pode estar morta, mesmo estando viva. E o que fala lá o texto de Ezequiel 37? Na passadinha lá. O que o próprio Deus fala do seu próprio povo? Ezequiel capítulo 37. Eu não vou entrar a fundo na questão do profeta, eu vou entrar a fundo na questão da morte. Okay? Ezequiel capítulo 37, o que acontece nesse episódio aqui do Vale de Ossos Secos? Quem de uma maneira bem breve pode nos contar essa história aí também? Uma, duas, um cada vez, para não atrapalhar. Vamos lá, essa foi para mim. O profeta estava preocupado com a situação do seu povo. O profeta estava buscando respostas em Deus, o porquê da situação que o povo estava vivendo. O povo não estava prosperando.
estava conseguindo caminhar, o povo não estava conseguindo resposta de Deus, e agora o profeta começa a indagar o Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor não está respondendo a gente? Aí Deus se levanta e Deus responde. Porque quando a gente quer ouvir ele falar, ele fala. Deus disse: você tem certeza que você quer saber? O Ezequiel disse: eu quero. Pois bem, levanta-te. Primeiro que Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem está dormindo. Deus não fala com quem está cochilando. Deus não fala com quem está, nosso palavreado de hoje, Deus não fala com quem está moscando. Deus olha para Ezequiel e diz: levanta-te, se põe na posição de profeta, porque eu vou falar contigo. E a Bíblia diz que agora Deus toma ele em visão. A Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre ele, leva ele para o meio de um vale. Ele se vê agora no meio de um cemitério, no meio de uma carnificina. Como assim? Como se houvesse tido uma guerra e os soldados mortos ali já estavam no estado de apodrecimento profundo, de maneira que estavam só os ossos já desligados um do outro, A mão para lá, da perna para lá e vice-versa, o corpo todo desmembrado. E o profeta olha tudo aquilo ali assustado, porque ele estava vivendo tudo aquilo em visão na sua mente, mas de corpo presente. Sabe aquela coisa que você tem, aquele pesadelo que é real, aquela situação que você acorda e você fala: meu Deus, quem me trouxe para cá, para casa? Quem me trouxe para a cama? Porque você acredita que você estava vivendo aquela situação. Essa era a situação mental de Ezequiel. Ele se vê no meio daquele vale, e ele com aquela agonia, e ele começa a indagar o Senhor, e diz: Senhor, que negócio é esse? O que está acontecendo? Deus disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos para que eles vivam e tal. Primeiro Deus pergunta para ele: esses ossos podem reviver? Ele diz: o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer alguma coisa, eles podem sim. Deus disse: pois bem, mas eu estou fazendo a minha parte. Faz tempo, Ezequiel. Você é profeta no meio desse povo. Você que tem que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer, eu já fiz. Eu levantei você. Mas agora quem tem que se mexer é você. Quem tem que fazer alguma coisa é você, Ezequiel. E a Bíblia diz que agora Ezequiel se levanta e Deus disse: então o que é para fazer? Agora você profetiza. E Ezequiel agora começa a profetizar sobre aqueles ossos, e aqueles ossos agora começam a virar soldados novamente. Ok. A Bíblia diz que logo depois Deus chama ele e disse: eu gostei desse mistério aqui, senhor, a gente podia fazer isso mais vezes. Eu gostei desse negócio, dessa brincadeira de profetizar. Deus disse: brincadeira nada, Ezequiel. Sabe esse exército falido que você viu? Essa visão que você teve, Ezequiel? Disse: sim. Deus disse para ele: essa é a visão que eu tenho do meu povo quando eu olho para eles. Essa é a visão que eu estou tendo de Israel. Essa é a visão que eu estou tendo do meu povo. Eles estavam vivos? Sim, estavam plantando, estavam regando, mas não estavam colhendo. Eles estavam vivendo da mesma maneira que nós estamos vivendo aqui, trabalhando, fazendo as nossas coisas naturais normalmente. Mas como Deus estava enxergando eles lá de cima? Mortos. E para mudar essa situação, o que precisou acontecer? A Ezequiel profetizou, tudo bem, Ezequiel profetizou, mas cada osso foi ligado ao seu osso. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Cada um teve que fazer a sua parte. Cada um teve que se colocar na sua posição. Quando cada um se colocou na sua posição, o agir de Deus começou a se manifestar naquele lugar e Deus começa a enxergar eles novamente como um grande exército. Pastor, não estou entendendo ainda nada disso. Irmão, o que nós fazemos aqui na igreja? Esse papel de Ezequiel, a gente profetiza para que aquele que tiver em condição de morte venha a ser restaurado e torne a vida, volte a ser visto por Deus, volte a ser enxergado por Deus, volte a estar diante da presença do nosso Senhor. Então está mais provado aí, de A por B, de que verdadeiramente pode uma pessoa caminhar nessa terra, trabalhar, ter filhos, construir toda uma história e não conseguir chamar a atenção de Deus, porque os seus atos, as suas atitudes não estão de acordo com aquilo que Deus deseja ver na minha e na sua vida. Ficou claro? Aí a gente vê, mas eu estou indo para a igreja todo domingo, todo sábado, todo terça. Mas e Deus está vendo essas idas e vindas? Talvez para muitos essas indas e vindas Deus nem está vendo a pessoa ali. Por isso que Jesus explica dizendo que muitos vão chegar lá e dizer: Senhor, mas eu estava lá. Eu pregava, eu cantava, o Senhor não via eu lá no meio do coral, eu cantando, eu pregando. Jesus disse: não te conheço. Porque essas indas e vindas
não foram provadas por ações espirituais. Essas alegrias que a pessoa viveu na igreja não foram envolvidas pela presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem confirma a minha e a tua vida diante de Deus. É Ele o nosso selo, é Ele o nosso passaporte. E se essa intimidade eu não tiver com Ele, não adianta eu ir e vir para a igreja, eu participar de encontros e de ensinamentos e de cultos, se a presença de Deus não se manifestar de fato na minha vida. Então que nessa noite, de fato, eu e você consigamos atrair a presença de Deus de maneira que Deus saiba que eu e você está vivo. Você já deu sinais para Deus hoje de que você está vivo? Você já apresentou sinais suficientes para Deus hoje de que está vivo? Se não, ainda dá tempo. Glorifique e exalte o nome dele, ainda que estamos aqui no ensinamento, mas você pode atrair a atenção de Deus aqui nessa noite. Senhor, se por acaso eu entrei aqui morto, eu quero sair vivo. Se por acaso eu cheguei aqui e o Senhor não me viu, me veja agora. Se por acaso eu estava preso em alguma situação que estava me escondendo do Senhor, que nesse momento os teus olhos me vejam. Para que a glória de Deus, todo o principado, toda a potestade possa cair por terra diante da minha e da tua vida. E que o Senhor, Ele perceba a mim e a ti aqui hoje nessa noite, exaltando e glorificando o nome santo dele. Amém? Amém. Então esse ponto da justiça de Deus ficou claro? Pode ser que alguém que diga que é amigo de Deus, Deus não o conheça. E pode ser que alguém que ninguém acredite que é amigo de Deus, que foi o caso de Noé, o próprio Deus venha e marque um encontro com ele. No caso de Elias, você é o único perturbador que tem no nosso meio, você é o único que é diferente de todos nós. A gente não quer você aqui. Deus desce, mas não tem problema, eu quero você comigo. Deus pega ele, leva para o céu e pronto, acabou. Não deixou nem eu morrer. Leva ele vivo. Mas aí qual é a nossa preocupação hoje? Chamar a atenção das pessoas. Ser percebido pelas pessoas. Ser aprovado pelas pessoas. A minha e a tua santificação, ela não precisa ser aprovada por homens. O meu e teu chamado não precisa ser aprovado por pessoas. É Deus quem te escolhe, é Deus quem te levanta, é Deus quem te chama. Se tem alguém que precisa crer no que Deus vai fazer na tua vida, esse alguém é você. Se tem alguém que precisa crer no que Deus vai fazer na tua vida, não é o pastor, não é o presbítero, não são os obreiros. Você precisa crer naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas é quem coloca impedimento em tudo isso? Nós mesmos, porque a Bíblia diz que Satanás não tem poder para isso se nós mesmos não entregarmos para ele a nossa vida de bandeja. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como assim? Se eu amo tudo aquilo que me oferece, mas a Bíblia diz isso, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo, primeiro para eu e você não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Eu ser conhecido do mundo é uma coisa, até o inferno precisa saber quem sou eu. O que eu não posso fazer é a amizade. Ok? Eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas. Para quê? Para me falar do amor de Jesus para elas. Mas no momento que elas estiverem fazendo algo que desagrada a Deus, o que eu tenho que fazer? Sair do meio. Porque foi essa ordem que Jesus me deu. Jesus comia com pecadores, mas Jesus não pecava com eles. Quem peca na hora de comer? Quem come demais, comete o pecado da gula. Mas Jesus estava com eles quando eles não estavam pecando. Quando eles começavam a se exceder, quando eles começavam a beber demais, quando eles começavam a falar palavrões, palavras que não eram lícitas ao Filho de Deus participar, o que Jesus fazia? Jesus levantava, disse, dá licença, eu tenho um compromisso, me deu uma dor de barriga aqui. Jesus arrumava uma desculpa e caía no mundo, ia orar, ia buscar a presença de Deus. Mas aí o que a gente faz? A gente tem que socializar, pastor. A gente tem que ficar bem com todo mundo. E a gente fica justamente nesses momentos, quando era para a gente sair. E aí é nesse momento que a gente morre diante de Deus. É nesse momento que a nossa lâmpada se apaga diante de Deus. Porque Deus não nos chamou para ser só sal da terra. Ele também nos chamou para sermos luz do mundo. E se a luz apaga? Quem que vai acender? A gente deixa de cumprir o nosso papel quando a gente se envolve com aquilo que o próprio Deus
não nos autorizou a se envolver. Okay? Então, fazer amizade com não é eu não posso conversar 5, 10, 15 minutos, meia hora com uma pessoa que não serve a Deus. Não é isso. O que eu não posso é participar de um momento de transgressão, de um momento em que as pessoas estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus. Meu irmão, não cabe Deus? Não, então também não me cabe. Essa conversa aqui agradaria a Jesus? Não, então também não me agrada, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser parecido com Ele e Ele comigo. A imagem dele refletida em mim. Então, se não cabe Cristo naquela situação, também não cabe a mim. Ah, mas você é um crente chato, você é um crente besta, você é um crente boca aberta. Glória a Deus por isso, porque é esses aí que vão entrar no reino dos céus. Né? Porque os meia-boca, esses aí vai subir nos 45 do segundo tempo de rabeira, se for. Se pela misericórdia de Deus o Senhor decidir salvá-los. Mas aqueles que vão de fé em fé, de amor em amor, chorando, plantando as suas sementes, a Bíblia diz que esses aí, sem dúvida, voltarão consigo trazendo os seus molhos, ou seja, a sua recompensa. Ok? Então vamos lá. Mas pastor, se Deus ele é justo, se Deus ele não compactua com o pecado, se a pessoa que vive essa situação logo está morta para Deus, como que Deus manifesta o amor dele para com a nossa vida? Como é manifesto o amor de Deus na minha vida, na sua vida, na vida dele, na vida dela, na vida dele? Se o homem que está morto, não, ele descarta. Se quem está vivendo em pecado já não. E o amor dele, como que ele é demonstrado na minha e na sua vida? O amor de Deus se manifesta sem negar a justiça. Como assim? Está todo mundo a ponto de apedrejar a mulher lá que cometeu um adultério. Todo mundo se reúne e diz, vamos matar porque ela merece morrer, mas o pecado do salário é a morte. Então está certo. Mas ela já estava morta espiritualmente, ela já não estava mais viva, mas a morte que eles estavam buscando da mulher não era a morte a qual Deus já tinha visto ela morrer. Além dela ter morrido já, porque ela estava numa situação de pecado, logo houve um arrependimento. E quando age um arrependimento, a gente volta a ser criança. Glória a Deus. O problema não é pecar, o problema é não se arrepender. O problema não é pecar, o problema é continuar no pecado, o problema é continuar no erro. Ok? É lógico que nós temos que nos policiar para não cair, mas às vezes se eu e você cair, logo nós precisamos alcançar a misericórdia de Deus. Logo que Davi cai na consciência que ele tinha pecado, o que ele fez? Eu preciso buscar ao Senhor, ele vai diante de Deus, mas não é uma coisa planejada. Aí eu vou pecar, e depois eu peço perdão a Deus, e aí Deus me perdoa. É de caso pensado, irmão. É ser egoísta. Aí Deus pega pesado, porque ele é justo. Mas aconteceu uma cilada, ele foi, você caiu e não percebeu, depois você falou, meu Deus. Aí, no momento do arrependimento, você nasce de novo, você se torna puro diante de Deus. Aí está todo mundo te vendo morto por causa do seu pecado, mas ninguém viu você nascer de novo, mas Jesus viu. Ninguém viu que a mulher tinha nascido de novo, mas Jesus viu. E Jesus agora salva ela daqueles acusadores e diz para ela, vai e não peque mais, senão você vai morrer de novo. E dessa vez eu posso não estar perto para te socorrer. Porque para eles morrer é deitar no caixão. Então, eu não vou estar aqui para te justificar de novo. Então você vai e não peques mais. Jesus oferece a ela uma condição de misericórdia. O amor de Deus é manifesto na minha e na tua vida sem negar a justiça. O ato sacrificial de Jesus diante de Deus Pai nos regenerou, ou seja, nos trouxe de novo a vida, ok? Nos fez renascer em Deus, trazendo-nos uma nova esperança. Mas quando que isso aconteceu, pastor? Mediante a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo me dá condições também de me levantar dentre os mortos-vivos que estão aí, hoje andando aí pelo meio da terra. Ok? Porque o precioso sangue de Jesus
lava a minha vida, lava os meus pecados, a partir do momento de arrependimento em que eu aceito Ele como meu Salvador. Aí o sangue de Jesus vem em mim, purifica, ok? 1 Pedro 1:3. O que diz aí? Glória a Deus. Irmãos, pode abrir aí o café, o refrigerante aí, se a gente pode. 1 Pedro. As crianças estão quanto lá? 1 Pedro, 1 e o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Segundo a sua misericórdia nos de novo. Como assim gerou de novo? O que é gerar? O que é gerar? Viu? Essa mulher está gerando. Ela está formando. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos gerou de novo, Ele nos formou novamente. Quando a gente se envolve numa situação de pecado, a gente perde a forma de Deus. A gente perde a semelhança com Deus. E quando agora nós somos regenerados, o que acontece? Nós somos gerados de novo. Como assim? Nós somos formados segundo a imagem de Deus novamente. Porque é como se Deus colocasse a mão no barro de novo e amassasse e fizesse de novo lá um novo exemplar, um novo modelo de cristão. Ok? Verso 18 e 19, no mesmo capítulo 1, verso 8. O qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo, mas crendo vos alegrais em alegria inefável e glorioso, alcançando a fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Como é perante a presença de Jesus, perante o agir e o manifestar do Filho de Deus, eu li o 8 e o 9, o 18 e 19, o 1, o 18 e o 19. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa errônea maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, ou seja, vocês andavam imitando as práticas dos vossos pais, achando que estavam agradando a Deus, quando de fato não estavam. E não foi por isso que vocês foram comprados, porque imitavam a justiça. Não. Mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Um sangue puro, um sangue verdadeiro, um sangue que não tinha pecado e nem sombra de variação. Quando o amor de Deus se manifesta, pastor, na nossa vida? Quando verdadeiramente nós entregamos a Ele a nossa vida e confiamos nele para ser autor e consumador da nossa fé. Mas, pastor, a Bíblia diz que Jesus agora ele é o nosso advogado. Parágrafo 5. Jesus, o nosso advogado. Romanos 5, verso 8, vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, dando-nos o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Eu acho que Deus não me ama. Como não? Ele deu o único filho que ele tinha para morrer por você, sendo você ainda pecador. Deus cuida de nós. Deus deu o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que é o salário do pecado? A morte. Então, merecendo nós morrer, o que ele fez? Ele deu o filho dele para morrer no meu e no teu lugar, para demonstrar o amor dele pela nossa vida. Mas ele não amava o filho?
Sim, mas amava também a mim e a você. E o Filho, porque era puro, era santo, era poderoso, ele pode tornar, trazer ele novamente à vida. Mas se nós tivéssemos morrido no nosso pecado, logo nós estaríamos em condenação e Deus não ia mais poder nos resgatar. Sabendo disso, ele entrega o seu filho para morrer no seu lugar, só para que hoje nós pudéssemos ter acesso a ele livremente, de entrar e sair na presença de Deus quando bem nós quisermos nos lançar na presença de Deus. Isso que é Deus, né? Esse salário da morte, que Jesus já morreu por nós, mas mesmo assim nós morremos porque é o salário da morte. Sim. Mas o salário da morte está falando o quê? É a nossa morte espiritual ou a nossa morte? Não. Primeiro, a primeira morte que acontece, é essa morte espiritual. Não. A morte física, todos vão morrer, sim ou não? Morre o justo, morre o ímpio, morre o rico, morre o pobre, morre o pequeno, morre o grande. Sim ou não? Sim. Essa morte é morte. A morte que a Bíblia está falando é a morte espiritual, a nossa separação de Deus. É morte, meu irmão. Já viu aquele velho ditado? Como mato sem cachorro. É a mesma coisa, o crente sem Deus. Você está largado no mundo. O diabo faz o que quer da vida dessa pessoa que está longe de Deus, porque ele não precisa de permissão de Deus para tocar na vida de alguém que está fora da presença de Deus. Você sabia disso? Sabia disso? A Bíblia diz o quê? Quem crê e for batizado será. Quem não crê já está, não vai ser condenado. A Bíblia diz que já está condenado. Já uma pessoa que não serve a Deus em verdade e sinceridade, já está onde? Está brincando na praça de Satanás. Já está ali no acesso do inimigo. Mas aquele que serve a Deus está diante de uma zona de segurança. O inimigo não pode transpassar de lá para cá. Mas se você sai, eu expliquei isso para vocês. Se você sai do limite de segurança, aí o inimigo. Então quer dizer que essa morte que a Bíblia fala é uma morte espiritual? Sim, que é a pior de todas. Porque depois que a gente sai desse corpo, é que a gente vive eternamente. Enquanto a gente está nesse corpo, a gente tem a oportunidade de se redimir, de se concentrar com Deus, de buscar perdão, de buscar misericórdia. Ok? Desprendeu da carne, nós vamos estar só em espírito. E essa condição não vai mudar mais. Saiu da carne com o espírito limpo, você vai se apresentar diante de Deus limpo. Saiu da carne com o espírito sujo, você vai se apresentar diante de Deus com vestes sujo. Não tem esse negócio de período de purgatório, vai passar por uma purificação, e anos lá quietinho, e recebendo orações dos outros para me purificar. Até essa não. A Bíblia diz que pai não salva filho, filho não salva pai, né? Mãe não salva filho, filho não salva mãe, esposo não salva esposa, esposa não salva esposa, e por aí vai, meu irmão. Ok? Então, essa história é valendo. Morreu nesse corpo, saiu dessa matéria limpa, está limpo e santificado diante de Deus. Saiu dessa matéria suja, vai se apresentar diante de Deus com vestes indecentes, ou melhor, sem vestes. Porque a Bíblia diz que quais são as vestes do crente? A Bíblia diz que nós já aprendemos isso. O terno, a gravata, o vestido, o café. Não, a veste do santo são as justiças. A Bíblia diz que os atos de justiça que nós praticamos são eles que nos vestem. Como assim, pastor, ato de justiça? A justiça é muito pouco praticada hoje. Porque se alguém que está próximo de mim erra, se é meu amigo, não tem nada a ver. Está tudo certo. Eu faço vista grossa. Isso não é ser justo, isso é ser hipócrita. É meu amigo, eu não estou vendo. Agora o outro, porque errou, às vezes o erro é até menor, mas não tem intimidade comigo, não. Está errado. Você não pode nem pisar mais na igreja, você não vê mais aqui, Deus não quer ver mais a sua cara. Não, meu irmão, isso não é ser justo, isso é ser hipócrita, isso é ser mentiroso. Porque o próprio Senhor Jesus nos apresenta a misericórdia. E Deus não quer saber se eu sou amigo dele, se eu errei, ele vai me cobrar, ele vai puxar meu erro. Deus não quer saber se eu servi no tempo por 10 anos. No momento em que eu fiz a porta, ele vai puxar a minha orelha.
Se não fosse assim, o sacerdote podia entrar de qualquer jeito no templo e ia sair, porque antes do camarada virar um sacerdote, ele estudava no mínimo 30 anos. Depois ele começava a participar das coisas sagradas, para só depois de mais uns 5 anos ter direito de exercer o sacerdócio. Então esse cara ia exercer o sacerdócio depois dos seus 50 anos. Mas a Bíblia diz que mesmo o cara tendo servido a Deus 50 anos, se ele entrasse no santo dos santos de qualquer maneira, o que acontecia? Ele era fulminado, ele era morto diante dos olhos de toda a nação. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Não adianta o camarada achar que já viveu 50 anos na presença de Deus, que ele pode fazer o que ele quiser, porque não. A lei que vale para mim, vale para você, a lei que vale para você também vale para mim, e é assim que Deus trabalha, assim que se manifesta a justiça de Deus sobre a nossa vida. Ok? 1 João capítulo 2. Eu não quero estar. Ela peca, ela morre diante de Deus, certo? E quando ela se arrepende, ela nasce novamente. Uma pessoa, se ela se batiza, ela morreu e nasceu de novo. Então, se ela está em pecado, então, por exemplo, está em pecado e ela não pode se batizar de novo. Não. Quantas vezes você vai falar assim? Batizou uma vez. É isso que eu estou falando. Então, assim, o próprio Deus falou que o batismo é um. Eu me batizei uma vez, mas depois disso eu errei. E agora? Esse renascimento é de maneira espiritual. Então você precisa se batizar uma vez em cumprimento da justiça. Mas como assim? Jesus, ele mesmo não teve pecado, ele se batizou. Por quê? Nos dando um exemplo. Não foi Jesus que trouxe o batismo. O batismo é mais antigo do que Jesus. A história conta que os essênios já se batizaram. Quem eram eles? O povo mais primitivo que se conhece da história, eles já praticavam o batismo. Os faraós praticavam o batismo em cerimônia de purificação, né? De ter um tempo de restauração de alma. Então, o próprio Jesus, o batista, na verdade, trouxe o batismo. Só que quando ele apresenta o batismo, ele diz: olha, eu estou batizando vocês com água, porque é o que eu aprendi, é o que eu tenho. Mas aquele que vai vir depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ok? Mas pastor, então, e depois que eu me batizei, eu não posso me batizar de novo. Mas e se eu pequei depois que eu me batizei? É onde você vai buscar esse arrependimento em Deus. Mas esse arrependimento não quer dizer que você vai se batizar de novo. Esse arrependimento quer dizer que você vai se prostrar diante de Deus e pedir para Ele te santificar. Porque agora não é o batismo que te lava. Quem te lava agora é o sangue de É isso mesmo. É o sangue de Jesus que agora me purifica de todo o pecado. Sim ou não? Então, o batismo, nós podemos considerar que é uma simbologia de inclusão. O batismo nas águas. O batismo é igual com casamento. Você foi lá, você casou. Agora você é uma pessoa casada, que estava ali na namoro, quando era namorada ela brigou, e aí casou e tal, mas depois casou, brigou de novo. E aí, precisa no cartório casar de novo? Não, você já é uma pessoa casada. O que você precisa fazer? Se reconciliar, né? Chama lá o esposo, vai para uma conversa, e aí vocês já estão casados, é assim o batismo. Você já assumiu o relacionamento com Deus. Só que aí você agora transgrediu. O que você precisa fazer? Chamar o noivo, né, que é Cristo. Vamos conversar, porque eu quebrei alguns princípios do casamento. Ok? E agora ele vai te perdoar e você volta numa condição de santificação diante dele. Zero a volta no zero e você continua caminhando com ele. Ok? O batismo é de forma simbólica, assim como o casamento. Só que mesmo depois disso a gente continua, né? Pecando, não sou eu, não é só você. Isso. Todos os povos da Bíblia que serviram a Deus, todos os servos de Deus aqui, em algum momento eles caíram, eles precisaram voltar numa condição de arrependimento e se lançar diante de Deus. Então essa questão de perdão, essa questão de se lançar diante de Deus, não quer dizer que eu tenho que ir lá e me batizar de novo. Tá? Eu tenho que me redimir diante de Deus, porque o batismo ele também é simbólico, ele tem uma representação de morte e ressurreição.
simbólicas. Não é água que faz a transformação, mas a simbologia de que eu estou morrendo para nascer para Deus. Ok? Como assim? Porque como testemunho diante de todas as pessoas que estão ao meu redor. Porque elas que vão testemunhar diante de mim. Deus já equilibrou. A Bíblia não determina uma idade para se batizar, mas a Bíblia diz que o batismo é para arrependimento. Uma criança de 5, 6 anos tem que se arrepender? Não. Ele não tem consciência. Até sim, mas ele não tem condição ainda de determinar o que é certo e o que é errado. Apesar que hoje em dia uma criança de 6 anos aí já está meio malandrinha, né? Hoje. Mas falando aí dos 10 anos atrás, né, eu com 15 ainda era meio besta. Era meio bobo ainda, com 15 anos. Né? Hoje em dia, tem menino de 12 anos aí que é pai. Tem menina de 10 anos aí hoje que é mãe. Sabe o que é certo e o que é errado? Sim. Então essa nossa geração, ela está amadurecendo mais cedo. Então a partir do momento que eu entendo que o meu filho, o meu sobrinho, que essa criança, ela deixou de ser criança, ela perdeu os princípios de pureza, ela já está se interessando por coisas de adulto, essa é a idade mental, ok? É a que vai determinar o batismo. A partir desse momento essa pessoa pode se decidir. Ah, eu quero namorar. Olha, você tem 12 anos, você quer namorar com quem? Você sabe o que quer namorar? Não sei. Então vem cá, você quer se batizar? Quero, não. Quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, que você fala isso aí para ele. E você não é mais inocente. Aí você já dá um leitinho mais grosso, certo? Eu não sei se ele, na hora lá, ele foi de embaixo e falou que ia se batizar. E muito ele falar que a pessoa tem que saber o que está fazendo. Entendeu? Mas hoje ele já tem uma consciência. Então, mesmo que ele foi batizado, né, na igreja cristã, nessa situação, hoje ele já tem uma consciência. Ele foi instruído na palavra. Agora ele não precisa voltar na água de novo. Ele precisa só se arrepender e ter a consciência de que ele já foi batizado. Okay? Então ele não precisa voltar lá agora que ele conhece. Não. Eu digo que no caso, eu fui batizado criança, eu fui batizado na igreja católica. Aí depois de adulto cristão, eu tive que me batizar segundo os meios. Não, eu quero servir a Deus, eu quero me batizar. É uma decisão minha, não é uma decisão dos meus pais. Quem se decidiu foi eu. Okay? Então quando fala assim, não, eu entendi. Eu entendi. Mas ele já teve condição de falar, não, eu vou. Né? Mesmo que for levado. Quantos anos ele está? Faltou prudência, né? Faltou prudência de quem estava orquestrando lá o batismo. Mas ele foi criado depois disso na igreja. Todos os ensinamentos dele foram cristãos. Então ele sabe o peso que tem de uma pessoa ser batizada. Ainda mais ele que tem dom da palavra. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Hoje ele não precisa mais ir lá se batizar. Quem batizou ele daquela vez, batizou errado porque ele não tinha condições. Mas hoje ele já tem condição de que, né, tem pecado. Como homem, como nós, não é indicado. Não é indicado. Jesus com 12 anos, Jesus pregava. Jesus ensinava doutores com 12 anos. Jesus foi se batizar com 12 anos? Não, Jesus foi se batizar com quantos anos? 30 anos. Ah, pastor, então eu tenho que esperar ficar de maior para se batizar. Não. Jesus se batizou com 30 anos naquela época por causa da ignorância do homem. E se você não sabe, o homem com 25 anos daquela época ele dava benção pai, benção mãe. E se o pai falasse não, era não. E se a mãe falasse não, também era não. Hoje em dia não, né? Deixa eu fazer 18. Deixa eu fazer 15 e meio, né? Nem 18, né? 15 e 75. Pronto, ninguém segura não. Então segura a bronca também. Na hora que o chicote começar a estralar, aguenta a vez. Quer ser adulto? Quer receber as responsabilidades de adulto? Quer? Então aguenta as espirituais também. Só que essas são mais pesadas. Então eu e o pastor Thiago Ferreira,
Eu não vou batizar uma criança com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos. A não ser que seja uma criança muito da ligeira. Agora, de 11, de 10 e meio para lá, irmão, vou sentar, vou me instruir na palavra, porque tem que ter um ensinamento, não adianta pegar e jogar na água, seja adulto, seja criança, seja quem, vou sentar. Você sabe a consciência de uma pessoa batizada, como que é, sua vida como uma pessoa que se entregou para Deus tem que ser? Ah, não, pastor, então nós vamos precisar começar lá. Vamos pegar a Bíblia, vamos destrinchar a Bíblia, vamos para cima e a pessoa vai ter que ter a consciência. Ah, pastor, ainda não. A gente está agora um camarada que já 20 anos na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja, não se batizou, a igreja teve 50 batismos, essa pessoa não quis. Quando chegar diante de Deus, o que Deus vai pedir? Você estava ficando. Eu sou noivo, comigo o relacionamento é sério. Eu quer, não quer, vaza. Com Deus não tem essa. Ou você quer ou você não quer. Não tem negócio de ficar com Deus. E com Deus ou você é noivo ou não é. Ou você assume o compromisso ou não assume. Eu venho lá dentro ou cai fora. O negócio não tem vez com Deus. O negócio não é meia boca. Deus não quer relacionamento meia boca. Seja obreiro, seja pastor, seja membro, seja quem for, ou assume o compromisso, ou cai fora, meu irmão. Com Deus é assim que funciona o negócio. Certo? E nós, como servos de Deus, precisamos ter essa consciência. Porque senão chega naquele dia, por que é que ele vai falar? Aparta de mim, porque eu não te... Ah, mas eu tenho um compromisso. Eu estava sempre lá. Mas não assumi o compromisso. Então, o batismo seria um ato de você assumir perante o homem que você está morrendo para Cristo. Morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, nascendo para Deus. Do mesmo jeito de levantar a mão lá e aceitar Jesus, fazer a confissão. É o primeiro passo, né? Eu levantei a mão, estou ficando morto. Estou assumindo um compromisso, primeiro passo. Me batizei, sou casado. Com quem? Com Deus. Ok? Então, é esse espaço, né? Eu aceito o compromisso, quando eu levanto a mão, venho para a igreja. Opa, eu quero um relacionamento mais sério com Deus, vou me batizar. Certo? Aí agora eu sou noivo de Cristo. Certo? Certo seria depois do batismo não pecar mais, né, irmão? Correto seria. Mas infelizmente nós somos réis, mortais, um corpo, né, imortal, cheio de defeitos, cheio de falha. E a Bíblia diz que a gente não erra só na prática do pecado. A gente erra no pensar, no falar e no agir. Então, é meio difícil andar por aí. Mas não é impossível. Porque a Bíblia diz que um homem de 900 anos, 950 anos, andava com Deus. O cara viveu 900 anos na terra. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. Enoque. Deus olhava lá de cima e disse assim, ele vai pecar. Deus deixou o homem viver um dia depois do outro só para ver o pecado de Enoque. Senão ele é falho, ele é homem. Ele vai lá, ele vai pecar. Deixava o homem viver mais um dia, mais um ano. Ele vai pecar, ele vai transgredir. Não é possível. Eu acertei na receita. Né? Deus fica ali torcendo e dizendo, não. Olha aí, Satanás, então temos um de carne e osso, que foi feito do barro. Né? Porque o Filho de Deus é Deus. Né? Mas um de carne e osso, sem transgredir, fugindo do pecado, não, vai viver mais um dia. Mais um. E Satanás lá torcendo para Enoque cair. E Deus lá de cima olhando, vou dar mais um ano para ele. Vou dar mais um dia para ele. Só para envergonhar Satanás. Quando o homem estava com 900 anos já, né? Capenga já, Deus falou, não, agora vou dar descanso para ele, vem morar comigo. Né? E toma ele para si. A mesma coisa, Elias. Mas Elias teve lá também as suas falhas. Buscou a Deus, se arrependeu de coração. Mesmo assim, Deus desceu e levou para si também. Ok? Então nós temos aí duas situações. É possível viver fugindo do pecado? É possível. Mas não é fácil. Porém, não impossível. Por isso que Deus ele pede que a cada dia eu e você se esforce para viver sem pecado. Até porque toda vez que a gente pecasse, a gente ia lá se batizar de novo nas águas. Haja chuva, né? Tem que vir lá fora debaixo da chuva. Haja água para nós. Né? Mas para alguns ainda tem essa consciência. Eu preciso me batizar de novo. Não preciso me batizar de novo. Eu preciso me arrepender de novo. Porque o que é o batismo? O
arrependimento. Então eu não preciso voltar na água. O que eu preciso ter é o sentimento de arrependimento. Esse eu não posso deixar morrer de jeito nenhum na minha vida. Certo? Antes de me batizar e nem depois de batizar, eu não posso perder. Ok? Um pecado que você cometeu, mas se você não cometer o pecado 10 vezes o pecado perdoe, você não pode agora, você vai por isso. Não, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando você erra inconsequentemente. E Deus sabe quando a gente erra de maneira planejada e projetada. Deus ele sabe. Deus ele sabe. Né? Aí o Espírito Santo vem te dar uma cutucada. Rapaz, não faz isso. Não faz por aí. Uma mulher, vai devagarzinho. Não faz isso. E aí a gente faz. Quando a gente chega diante do advogado, a gente chega com cara de inocente. Você já viu alguém ser preso e dizer, não, eu sou culpado? Eu sou inocente. Até cara de choro, né? Você até chora na frente da polícia. Me pegaram na rua, não está se fazendo nada. E a gente faz a mesma coisa com Deus. Não, o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe mesmo. Você é descarado, você está mentindo. Deus sabe que você estava planejando isso no coração. E às vezes a gente quer que Deus acredite nessas coisas. Davi, quando ele foi pego, ele não chega diante de Deus, Senhor, eu sou inocente. Não, Senhor, eu sou uma praga. Eu sou um lixo, Senhor, eu errei, eu pequei. O Senhor revelou meu pecado para Natan. Eu não vou esconder Deus do Senhor, o Senhor sabe, eu transgredi. Tira a minha vida, eu mereço morrer. Ele ora dessa forma. Você vai ler o texto e ele ora desse jeito. Entendeu? Senhor, não mereço. Só não deixa perder o Espírito Santo. Se o Senhor quiser tirar a minha vida, o Senhor tira. Só não tira o Espírito Santo antes de eu apagar aqui nessa terra, porque sem ele eu não vou conseguir viver. Mas por que ele pede para Deus não tirar o Espírito Santo? O Espírito Santo que convence do pecado. Porque ele sabe que ele não merecia mais. Ele não era mais digno da presença do Espírito Santo. Porque ele estava em pecado. Ele sabia que ele não era digno da presença. Então ele podia muito bem orar, Senhor, eu sou inocente. O Espírito Santo sabe. Você sabe nada, mas eu sei descarado. Eu te belisquei, não, eu te cutuquei. Eu disse, não vai. E você foi. Então agora não me enrola, não, porque eu sou santo. Eu não vou me manchar. Você acabou confessando, na verdade, que é o que prova o arrependimento. Arrependimento. Ele era. Confessou e deixou de lado aquela prática. Mas o pecado de Davi nós já vimos em outros ensinamentos que não começou quando ele se deita com Betseba. O pecado dele começa quando ele desobedece a Deus. Porque qual era a ordem de Deus? Você é líder, você é cabeça, para você estar na frente do povo. Ele estava atrás, todo mundo foi, ele ficou. O erro dele, ele começou antes de deitar com Betseba, antes de olhar pela janela. O erro dele foi ter ficado no palácio quando era para ele estar no meio da guerra. O problema é que a gente só percebe que está errado na hora que a consequência bate na nossa porta. O problema é que a gente só entende que não é digno do Espírito Santo depois que ele já saiu para o lado de fora da casa. Aí vem aquela, isso não é arrependimento, né? Ah, se eu soubesse, não, meu filho, corre e dá tempo ainda de acertar as coisas. Mas assim, o pecado, por exemplo, se ele foi assim, eu pequei, eu preciso confessar somente para Deus, para que eu receba perdão, ou eu preciso confessar para aquilo que Deus colocou no seu coração. Por quê? Tem gente que é assim, eu cometi esse pecadinho, esse pecadinho não tem nada a ver. Mas aí ninguém sabe. Dali um tempo a pessoa volta na prática daquele mesmo erro, aquele mesmo pecado. Porque não tem ninguém observando, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém sabendo. E Deus é misericórdia, Deus vai perdoar, Deus vai perdoar. Não. Quando eu entro nessa fase de descaramento, o que Deus faz? Ou eu confesso, ou Deus revela. Que foi o caso de Davi. Ele não confessou nem para Deus e nem para o sacerdote. O que Deus fez? Revelou para o profeta. Ainda mandou matar o marido. Ele não contou para ninguém, ficou quietinho. Não confessou diante de Deus e nem contou o sacerdote fazer um sacrifício lá para Deus perdoar ele. Não, passou panos quentes. Aí Deus disse, descarado, peraí, o profeta, levanta. Eu tenho um negócio para te contar, Natan.
O camarada que tinha 100 ovelhas, o terreno do vizinho só tinha uma. Ele foi lá, chegou um visitante, ele matou o vizinho. Senhor, misericórdia, o senhor merece morrer. É mesmo, Natan. É mesmo. Senhor, mas quem é esse homem? Revela para mim, você é o rei. Mas como assim, senhor? Não estou entendendo. Meu rei não cria ovelha. Eu vou te contar a história. Aí Deus revela para Natan. Natan entra doido na sala de Davi. Meu rei não dá licença. Eu tenho um particular com o senhor. Você entra. Fecha a porta. Ele conta a história para Davi. Davi também fica maluco, porque acha que é outra pessoa. Não, o senhor tem que morrer. Quem é esse homem? É o senhor. O senhor tinha um monte de mulher esperando o senhor ir lá escolher uma delas para deitar o senhor. E o senhor foi lá, pegou a mulher do vizinho, deitou com ela, o senhor ainda mandou matar o marido. E aí entra o Davi e fala com ela. E quando ele manda, né, Joabe colocar ele na frente da peleja, Joabe ainda fala para ele, mas por que você vai fazer? Tipo, o Espírito Santo dando um alerta para ele, você está errado, você vai colocar o cara na frente. Por que motivo que ele tem que ficar na frente? Ele não sabia o porquê. A chance que ele teve de se confessar, quem sabe, voltar atrás. Ele tenta consertar as coisas, né? Ele chama o homem antes de pôr ele na guerra. O desejo dele não era matar o camarada. Ele deu folga pro cara e disse, olha, você vai lá, deita com a sua, dorme com ela, faz tempo que você está na guerra. Porque ele queria fazer parecer que o menino era filho do pai, né? Então ele tentou dar um jeito no negócio. Mas o soldado era tão fiel que respondeu que, não, meu rei, a guerra ainda não acabou. E eu sou fiel ao meu reino, eu vou ficar aqui na porta do palácio para te defender. Porque se vier alguém de lá para cá, eu vou defender a sua vida. Joabe, mesmo sem saber, acha estranho, né? Mas agora você imagina, como que não ficou a cabeça de Davi nessa hora? E Davi também não era muito justo, né? Porque se não for, ele matava, era ele Não. quietinho. A Bíblia diz que era segundo o coração de Não, mas era Deus. Por quê? injusto também, né? Porque ele teve um momento de... Ele não era Deus. Ele não era santo. Ele era homem. Era igual eu, era igual você. Viu como quando é para julgar o outro, a gente tem um senso crítico. Eu deixei ir, que eu sabia que ia chegar nesse ponto. Você está vendo? Você está vendo que quando é para julgar o outro, como a gente é tão justo, mas quando é com a gente não usa essa mesma justiça. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando era para julgar os outros, era fácil ser justo, e para julgar o mesmo. Por isso que a Bíblia diz que a medida com que medite será medido para... se você sabe o que é justo, então por que você não pratica a justiça? Se você sabe o que é certo e o que é errado, por que você não faz o que é certo? Isso é a resposta de Deus para mim. Isso é a resposta de Deus para você. Que a gente use esse mesmo senso de criticidade quando o assunto for conosco. Mas aí a gente não usa. Foi o que Davi fez. Olha como a gente é parecido com ele. Né? E se a gente não tomar cuidado, a gente comete os mesmos erros ou erros tão parecidos e tão graves quanto os dele, porque eu acho que o erro dele é sempre maior do que o meu, que o defeito do outro é sempre maior do que o meu. É por isso que o Senhor disse, quando a gente vai participar da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se você é digno de participar da minha ceia, do meu momento, se você é digno de estar aqui comigo, participando desse momento. Ok? Deu para entender a... Deus foi no profundo aqui agora. Vamos lá. Primeira João 2,6. 1 João capítulo 2 e o verso é o número 6. Aí olha como que é a justiça de Deus para mim e para você. Aquele que diz estar nele também deve andar. Também deve Andar. Como Ele andou. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Eu estou em Deus. Eu sou servo do Senhor. Mas quando alguém pratica alguma coisa contra mim, eu quero matar, eu quero desmigalhar, eu quero partir no meio. Mas eu devo andar como ele no Evangelho, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Eu devo andar como ele andou. Como assim, pastor? Como Jesus reagiria numa situação como essa que eu estou vivendo? Como Jesus reagiria passando por isso que eu estou passando? Mas eu fui humilhado no trabalho. Não, eu vou trancar, mas eu passei por isso. Oh, meu irmão, eu jurei, meu chefe, eu não vou
conversar com esse cara, vou trocar ele na sala, eu e ele vai me mandar embora, mas eu vou falar o que eu tenho, o que eu não tenho, o que ele quer e o que ele não quer ouvir. E ele veio de lá para cá e eu falei, o Espírito Santo olhou para mim, baixa a bola aí, amigo, porque de justiça eu entendo, você está muito longe do ser justo. Então baixa a bola, fecha a sua boca, e seja mais parecido com o Filho de Deus. Você não quer ser servo dele? Então ande como ele andou. Jesus não andou afrontando ninguém, Jesus não andou batendo de frente com ninguém, a não ser no momento que teve que passar lá pela Via Cruz e teve que colocar cada um no seu lugar. Jesus teve momentos de falar, mas teve momentos que se fosse eu e você, nós teríamos respondido. O que foi que ele fez? Ficou mudo. O problema é que a gente quer falar quando não deve. O problema é que a gente quer responder quando não é para responder. O problema é que a gente quer responder toda afronta, e não é toda afronta que é para responder. Não é toda afronta que tem que correr atrás. Não é tudo que você tem que levar a fundo. Tem coisas que nós temos que sofrer como cordeiro mudo. Não foi isso que ele ensinou? Não foi isso que ele ensinou? Não foi esse o exemplo que ele deu? Então é isso que nós temos que fazer. Que o Senhor ele venha despertar em mim e em você o tempo de falar e o tempo de se calar. O tempo de responder e o tempo de ouvir. Que o Senhor ele venha despertar na minha e na tua vida os tempos aceitáveis do Senhor Deus. Ah, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Será? Atos capítulo 10. Eu já falei isso, já provei isso para vocês biblicamente algumas vezes. Mas eu vou ver se vocês lembram aí de alguns exemplos. Não pode dar nem uma cachapa aí. Vontade dá, né? Vontade fala. Eu já vi isso aí. Deus me mostrou as duas pessoas numa mesa conversando e falando. Nós temos que dar um jeito de tirar ele dessa situação. E você olhar para a cara da pessoa e saber que ela. Você ficar aqui, ó. E Deus fala, ó, Fica quieto. observa. É doido, não é? Eu passo aí todo dia. Todo serviço lá, não se levanta, faz misericórdia. O povo vai e fala, por que você conversa com ela? Meu Deus, deixa Deus trabalhar nessa alma. O que vocês acham? Deus faz acepção de pessoas? Deus é amor. Deus é justo. Deus faz acepção de pessoas? De quê? Entendi, eu acho que às vezes quando uma pessoa que já conhece a palavra, já tem conhecimento, e aí ela volta, eu acho que Deus ele já deve estar mais assim, já fica meio assim. Agora quando é uma pessoa, eu penso assim, é uma pessoa que é nova, mas tem pecado, e ela veio para conhecer, Deus, mesmo ela em pecado, eu acredito que Deus vai consertar. O que é essa acepção? O que vem a ser acepção? O que eu entendo por acepção? O que você entende por acepção? Acepção é, eu não quero, né, eu não quero me achegar, eu não quero essa pessoa, né, em contato direto comigo, ok? Rapaz, fica com essa chave lá. Segura lá. Atos capítulo 10, 34. Né? Então, essa acepção é o quê? É distância. Deus quer distância de algum tipo de pessoas? Deus escolhe quem ele quer próximo dele? Sim. Sim. Atos capítulo 10, verso 34, 35, e depois eu vou dar alguns outros exemplos. Atos capítulo 10, entregou mesmo, né? Atos capítulo 10, 34. Vamos lá, pode ler, 34 e depois o 35. E abrindo Pedro a boca, disse: eu conheço por verdade que Deus não fez acepção de pessoas. Segura aí. Então Pedro diz, olha, eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ué, como assim? Deus não faz acepção de pessoas para chegar até Ele. Né? Muitos são chamados. Aí Pedro está dizendo, olha, eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Para quê? Para vir até Ele, para conhecer a Ele, ok? É um ponto. Muitos são chamados. Então esses são os que já chegaram aí. 35. Mas ele é agradável àquele que,
em qualquer nação ordene a obra e o que é justo. E agora, Tiago? E agora? O que você entende que ele disse? É exatamente isso que eu acabei de falar. Muitos são chamados, só que poucos são escolhidos. Nessa própria frase que ele fala isso, já dá para se entender que qual parte que ele quer dizer que eu não escolho quem eu quero chamar, eu chamo todo mundo. Coloquei um anúncio lá, então vai vir muita, mas eu vou fazer entrevista. Mas eu escolho aquele que, enfim, segue o que ele tem para dizer. Você entendeu? Então, o que Pedro está dizendo? Olha, Deus não faz acepção de... Porque alguém está olhando para eles e está dizendo, vocês estão achando que vocês são melhor do que a gente? Por que vocês não são pastor, ou são presbítero, ou são isso, ou são obreiro? Vocês acham que vocês são melhor do que nós? Pedro disse, de maneira nenhuma. Todo mundo tem a mesma oportunidade. É isso que ele disse. Porque Deus não faz acepção de... Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me chamou também. É isso que Pedro está dizendo. Deus não faz acepção de... Aí ele vira, mas que é agradável aquele que faz a sua vontade. Ou seja, aquele que faz a vontade dele, ele quer mais, por perto de si. Isso aí eu também não tenho dúvida, é o que Pedro fala. Então Deus não faz acepção de pessoas. Não está de tudo errado. Deus não faz. Para quê? Para vir até ele. Só que depois que chega nele, ele seleciona. Você colocou o anúncio lá para a entrevista. Vai vir gente de tudo quanto é jeito, com todas as preparações. Mas você vai procurar aqueles que estão mais capacitados para preencher aquela vaga. É isso que Deus faz comigo e com você. Deus só vai selecionar você. Deus só vai tirar você do meio dos chamados e colocar no meio dos escolhidos quando você fizer a diferença. Quando você fizer aquilo que ninguém está fazendo. Quando você fizer algo que venha surpreender a Deus. Quando você fizer algo diferente daquilo que você mesmo vem fazendo. Não é isso que a gente faz quando a gente vai para a entrevista? A gente procura, né, a melhor roupa, a gente procura o melhor argumento, a gente muda até o jeito de falar, né? A gente fala de uma maneira até mais culta. Não, porque assim, quando eu tinha os meus 15 anos, né? Nunca fala assim no meio da família, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Mas vai para a entrevista, tem que sim, né? Opa. Por quê? É a qualificação, você tenta se qualificar melhor. E é isso que Pedro está dizendo. Você quer alcançar uma posição melhor diante de Deus, se qualifique melhor. Melhore a sua qualificação, melhore o seu currículo diante de Deus, porque senão você vai continuar entre aqueles que são somente agregados ao povo de Deus. Mais ou menos quando nós vamos fazer uma evangelização, nós falamos para a pessoa que é unida, que Deus não faz distinção de pessoas, né? Mas nós temos que fazer essa pessoa entender que Deus não faz. E se a pessoa quiser aceitar, que Deus recebe para fazer a vontade do Senhor. Mais ou menos isso nós temos que passar para a pessoa. Sim. Você Porque vem... muitas das vezes as pessoas falam, mas Deus não faz exceção. Então tá bom, do jeito que eu estou aqui, vou ficar do jeito que eu estou. E não é assim. Não é o que acontece, né? A gente vai para a entrevista e a gente chega lá cheio de disposição para quê? Para acatar ordens, para acatar regras, para acatar costumes daquela empresa. Toda empresa que você trabalhou era uma igual a outra? Tinha o mesmo costume? Os cafés eram no mesmo horário? Almoço no mesmo horário? Entrada e saída no mesmo horário? Não. Uniforme era igual? Não. É a mesma condição. A pessoa vem diante de Deus e ela tem que estar propícia a quê? A vestir o reino de Deus. Aquilo que Deus apresenta para mim, aquilo que Ele apresenta para você. E é isso que às vezes a gente não entende e a gente não quer aceitar. Mas pastor, você me convenceu ainda que Deus faz acepção de pessoas. Eu vou dar aquele velho exemplo que eu venho falando dos discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. 12 que ele já tinha selecionado de quantos outros? O total de discípulos que Jesus teve, mais de 70 discípulos declarados, fora, né, os que estavam aprendendo com os discípulos. Então vamos jogar no cheio 70 discípulos. Dentre os 70, ele seleciona 12 para caminhar com ele. Em alguns assuntos em particular, dos 12, ele só chamava 3 para umas ocasiões especiais. Tem gente que se contenta em estar entre os 70. Tem gente que se contenta em estar entre os 12. Eu só me contento se eu estiver entre os 3. Porque mesmo estando entre os 70, eu posso ainda ser reprovado. Mesmo estando entre os 12, eu posso ainda ser reprovado. Agora, estando entre os 3, meu irmão, aí tem que ser amigo.
né? Só sucede quando você alcançar o nível de ser amigo de Deus. Só sucede quando chegar ao nível de Ele mesmo dizer: eu quero estar contigo. Porque os 12 disseram: não, eu quero, vou andar com o Senhor. Mas os 3, ele dizia: eu quero você comigo. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor olhe para a minha vida e para a tua vida hoje, Ele diga: eu quero você comigo. Eu quero você comigo. Eu quero andar com você. Eu quero que você caminhe na minha presença e eu contigo e você comigo. E onde você estiver, estarei eu também. Que nós vamos buscar esse patamar diante de Deus. Não saia daqui essa noite contentado quem está entre os 70. De maneira nenhuma saia daqui essa noite contentado em estar entre os 12, porque pode ser que seja um traidor no meio do mestre, porque não foi isso que aconteceu? Então eu não quero correr o risco de ser um traidor, eu não quero correr o risco de ser um hipócrita, eu quero passar a ser amigo, porque é aí Ele que escolhe a minha e a tua vida para estar com Ele. Porque nessa noite o Senhor olhe para você e você feche os olhos nesse momento e ouça o Senhor dizer: eu quero você comigo, caminha comigo, você está escolhido, você está escolhida para andar na minha presença. Eu confirmo o teu ministério, eu te chamo, eu te escolho, eu te levanto nessa noite, diz o Senhor para a tua vida. Nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deu para entender essa separação de Deus? Como Ele chega a ser advogado na minha e na tua vida? Nós estávamos condenados. Ele vem, compra a minha e a sua culpa, e agora Ele chega diante de Deus e diz: não, esse aqui é meu amigo. Satanás vai dizer: esse aí estava condenado lá, esse aí me trouxe para cá, mas esse aí não era digno de estar aqui. Jesus já disse: o quê? Esse aí, a gente vai dizer: esse aqui? Não, esse aqui é meu amigo. Esse aqui é meu amigo, isso aqui não é réu. Esse aqui é meu amigo. Dobra a língua para falar desse aqui, porque esse aqui não tem acusação nenhuma. Cadê? Você tem aí acusação? Não tem nada para o senhor, não tem acusação. Então não tem mais, acabou, é meu amigo. Certo? Se ache na condição de amigo de Deus nessa noite. Receba o veredito do advogado do céu para a tua vida essa noite, dizendo: não há, Romanos capítulo 8, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, Ele rasgou a minha e a tua condenação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tópico 7, né? O parágrafo 7 da folha 1. A morte de Jesus Cristo expiou, não é expiou, é expiou mesmo. A morte de Jesus Cristo expiou a nossa dívida e nos redimiu a Deus. O que isso quer dizer? O que vem dizer expiou? Expiou, para quem não sabe, tem aí a tradução, né, de pagou ou fechou a conta. Sabe aquela conversa? Deu tanto aqui a conta. Não, agora acabou. Fechou a conta, passou a régua. Foi aquilo que eu disse. Né, os nossos pecados, até aquele momento que a gente aceita Cristo, que a gente se batiza, que a gente entrega a vida para Ele, ali para trás, o que Ele faz? Ele apaga. A conta zera. Só que aí eu volto a pecar novamente. O que acontece? A minha conta começa a crescer de novo. E dessa eu vou pagar a conta diante de Deus, mesmo sendo amigo. Que foi o que aconteceu com Davi. Né? Era segundo o coração de Deus, mas ele abriu a conta de novo, o pecado entrou e ele teve que pagar as consequências daquele erro, daquele pecado, mesmo sendo amigo de Deus. Ok? Então eu preciso tomar cuidado, mesmo depois de me tornar amigo. Certo? Vamos lá. Então, a morte de Jesus Cristo pagou a nossa dívida. É isso que está dizendo aqui. E nos remiu. O que é remiu, pastor? Resgatou ou trouxe de volta a Deus. Por que trouxe de volta? Porque o pecado criou a divisão. E a morte de Jesus agora fez o quê? Pagou a conta e me trouxe, né? Me ligou de novo a Deus. Me levou de volta para Ele, que foi a condição que eu acabei de explicar para vocês. Né? O diabo lá acusando e Jesus dizendo: não, esse aqui é meu amigo. Ele é digno de estar aqui dentro da minha casa, porque ele é o meu amigo. Certo? Eu até coloquei de uma maneira mais simplificada ainda na apostila, está aí: expiar, ou seja, né, castigo, penitência, o cumprimento da pena. É como se, né, a pessoa vai presa, e quando a pessoa vai presa, aí sai lá o veredito do juiz: se a pessoa ficar 3 anos presa, 5 anos, 12 anos, 30 anos, não sei. Mas quando passa esse período, o que acontece? Pagou a dívida, acabou, zerou. Então o que Jesus fez foi o quê? Foi antecipar o cumprimento da nossa pena. Ele pagou a fiança, ele pagou tudo aquilo que a gente devia.
Porque o que vem a ser remir? Né? Remir é a culpa, né? O camarada está lá culpado. Remir vem a ser cumprir a pena, pagar, sofrer as consequências de, ou seja, foi o que Jesus fez. Né? Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aquele castigo que estava sobre mim, sobre você, caiu sobre ele e hoje nos traz a paz. É isso que a Bíblia diz. O castigo que estava preparado para mim, para você, ele tomou, ou seja, ele sofreu a consequência no meu e no teu lugar. Para quê? Para que eu e você venham purificar dos pecados. Ok? E remir vem a ser isso aqui. Adquirir de novo. Ele pegou em resgate, ele trouxe de volta. Isso aqui é meu, foi o que ele fez comigo e com você. Ó, Satanás, você pegou a vida do meu filho, você trancou ele aí no cativeiro, mas agora eu estou pegando de volta, porque a vida dele pertence a Deus e eu estou levando de volta. Acabou a conversa. Paguei a dívida, fechei a conta e agora estou levando de volta para os céus, que é o momento que nós estamos esperando. Ok? Tirar do cativeiro e do poder alheio, resgatar, indenizar, compensar, reparar, ressarcir, livrar das penas do inferno, salvar. E o mais importante de tudo, que eu acho que é o que resume, né, tudo isso, fazer esquecer. Ele passou uma borracha no meu e no teu pé. Além de rasgar a acusação contra a minha e a tua vida, aí tem os autos, né, que é aquilo que fica no arquivo. A Bíblia diz que ele vai lá e ele passa a borracha, ele apaga, e agora ele me leva de volta para Deus, porque a dívida está paga. E eu sou liberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Deu para compreender? Não tirou outra dúvida, porque outra discussão. A pessoa que aceita Jesus, ele está só por misericórdia e pecado. Ele aceitou, ele foi arrumar livro apagado, o que ele fez para trás? Sim. E o outro falou que não, e o outro falou apagado. Ele vai continuar o que você fizer. É o que eu acabei de dizer. Até aquele momento que você aceitou Jesus, Jesus pagou a sua conta. Aí você continuou pecando, você não caminhou, você não andou como ele andou, que é o que ele mandou, né? Você não continuou. Ele saiu e falou, paguei a conta, vamos embora. Aí você disse, não, eu vou depois. Aí você continuou pecando. A sua conta estava zero, mas aí ela volta a aumentar. E aí você vai pagar por esses pecados, porque ninguém valida o sangue de Jesus que caiu sobre a sua vida. Que é aquilo que ela tinha perguntado a respeito do batismo. Por que eu não preciso me batizar de novo depois de ter pecado, sendo batizado? 1 João 1,7. Porque o que me purifica agora não é a água, é o sangue. 1 João 1,7. 1 João, capítulo 1 e o verso 7. Deixa eu ler? Mas sim, né? Pode ler. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que Pedro está dizendo? Olha, mas se, é condicional, se andarmos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, o que é isso? Eu errei, eu transgredi, eu saí da presença de Deus. Mas para mim ter comunhão com os meus irmãos, o que eu preciso fazer? Voltar, né? Eu preciso me arrepender e voltar para a comunhão com os. É isso que Pedro está dizendo. Então essa pessoa ela pode ter pecado, ela pode ter transgredido, mas se andarmos na luz, né? Voltei para a luz e tenho agora comunhão com os meus irmãos. Agora sim, depois de entrar na comunhão com os meus irmãos, agora sim, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica. Por isso que eu não preciso me batizar de novo. Porque eu entro, né, o perdão de Deus me traz de volta o meu arrependimento, que foi o que o filho pródigo fez, né, ele voltou para casa. Então, um ato de arrependimento. Me arrependi e voltei a ter comunhão com os meus irmãos. Então, agora, o sangue de Jesus me lava e me purifica. Por isso que eu não preciso voltar nas águas do batismo. Entendeu? Porque quem me limpa agora não é água, é sangue. Certo? Ficou claro isso? Então por isso que ele pede para que eu e você viva em comunhão e unidade.
ando com os meus irmãos. Para quê? Para que o sangue de Jesus continue lavando e purificando a minha e a tua vida. De maneira nenhuma, uma pessoa que não tem comunhão com o corpo é santificada. Mas eu vou servir a Deus na igreja. Eu vou servir a Deus fora da igreja. Eu vou servir a Deus em casa. Não vou ter comunhão com ninguém. Não preciso. Porque senão o sangue de Jesus não tem validade sobre a minha vida. Não cai, não me purifica, não limpa. Mas pastor, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Não é igreja, isso não é regra da Efésios 6, isso não é regra da igreja. Isso é regra estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dono do sangue. Se ele que é dono do sangue diz que não, quem sou eu para dizer que sim? Que a comunhão que ele fala aqui com os outros não é só aonde congregamos, mas Não, todos os irmãos, em união, em amor, em sinceridade, desde que isso, por isso que a Bíblia diz, no que depender de ti, ou no que depender de você, tenha paz com todos. Foi isso que a gente estudou. Foi. No que depender de você, tenha comunhão sim. No que for possível você fazer para manter a paz, você mantenha. Saiu do controle, não depende de você, fique em paz. É isso que ele disse para mim e para a tua vida. Ok? No Antigo Testamento, houve um livramento através do sangue. Lá, quando aconteceu o que, pastor? No Antigo Testamento, a expiação era feita através da morte de uma vítima, a qual era apresentada a Deus. Aqui nós vimos 2 aulas atrás, que era quando o sacerdote levava lá o cordeiro para fazer o sacrifício. Só que esse sacrifício não apagava o pecado. Fazia o quê? Só dava uma pincelada lá por cima. A mesma coisa de eu vir com uma tinta, né, mais rala e pintar por cima aqui de amarelo. Eu vou enxergar que por trás está branco. Então só, né, amenizava o pecado, o cheiro diante de Deus. Então Deus continuava sentindo o fedor daquele pecado, e logo eles tinham que fazer outro sacrifício para continuar aplacando a ira de Deus. Mas esse sangue não podia apagar os pecados. Por isso que Jesus precisou morrer, né, por mim e por você. Pela morte de Cristo apresentada ao Pai, o sacrifício sobre as consequências ou sobre os nossos castigos que deveriam cair, né, sobre aquele que nele crê, como o único suficiente Salvador, agora recaíram sobre ele, que foi o próprio sacrifício, Jesus Cristo. Ele expiou, ou seja, ele apagou, ele aniquilou os pecados dos filhos de Deus. É isso que Hebreus 2,17 diz, né? Mas graças a Deus, pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, em virtude dos nossos pecados, o que merecemos é a morte e condenação eterna. Mas segundo o sacrifício de Cristo, ele trouxe a mim e a você a paz com Deus. Ok? Ficou claro até aí? Tem alguma pergunta agora? Maria? Thaís, mexe nisso. Na hora que ir embora, olha. Pergunta agora. Olha lá. Notou aí, pergunta. Ela não alguma coisa aí, ué? Então. Aproveita que aí ninguém sabe que está pegando aí, ninguém está te vendo. Está tranquilo? Folha de número 9. Nós vamos entrar num assunto aí interessante, não que os outros não seriam, mas é um assunto que muita gente que prega a respeito de Santa Ceia, que participa da Santa Ceia, não sabe, né? Muitos pregadores aí usam a administração de ceia para falar tanta besteira e tanta coisa importante que pode ser falada, pode ser agregada no dia de ceia, às vezes passa despercebido por muitos, porque não conhecem. A simbologia, a gente vê aquilo que fizeram com Jesus, parece uma encenação de teatro, uma coisa de pôr uma coroa de espinho na cabeça, vestir com a capa. Para que tudo isso? Será que tem um significado isso? Teve. Isso teve uma simbologia. Todos os passos de Jesus apontavam para alguma coisa ou responderam algo que tinha acontecido já lá atrás. Que foi o que, pastor? A simbologia da coroa de espinhos, aquela que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, e o manto de escarlate. Quer dizer escarlate? É aquela cor, né? Aquele vermelho
sangue, né? A capa era daquela cor. Mas por quê? Por que não colocaram uma capa preta, uma capa branca, uma capa azul, seja lá de qual cor? Por que vermelha? Por que espinhos? Por que não, né, prego? Já tinha colocado prego na mão, no pé, sei lá, né? Por que não inventaram alguma coisa? Mas isso aqui já tinha uma simbologia para a minha e para a tua vida. Em Gênesis capítulo 3, 17 e a parte B do 18, o que Deus fala aí? Lá para Adão e Eva, logo depois de pecarem, Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18. Lá no comecinho da sua Bíblia. Alguém me ajuda aí a ler? E a Adão disse: porquanto destes ouviram a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. 18. Pode ler. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Então Deus agora está respondendo, né, o pecado de Adão e trazendo as consequências do seu pecado. Deus disse para ele: por que você ouviu a sua mulher e não ouviu a minha voz? Porque eu tinha dito para não comer, e aí a sua mulher veio te oferecer, então você ouviu a ela e não a mim. E por que você fez isso, Adão? Agora você vai comer do suor do teu rosto. Você vai ter que plantar para que você tenha o que comer. Porque Adão chegou lá, Deus já tinha plantado para ele. E Deus fazia chover todo dia à tarde para molhar as plantas para Adão ter o que comer. Então Adão não precisava arar a terra. O próprio Deus fazia um serviço para ele. A pessoa, maravilha, glória a Deus. Precisava acordar 5 horas da manhã, precisava levantar. Deus disse: agora, para você largar de ser besta, para você aprender a ouvir a minha voz, agora você vai ter que buscar água no rio, você vai ter que pegar água, vai ter que molhar a planta. Ah, não, antes disso você vai ter que ir lá e cavucar a terra com a semente, pegar lá a água e molhar e cuidar todos os dias para que você tenha o que comer. Você vai ter que fazer o seu trabalho. Porque enquanto eu estava fazendo o seu trabalho, você estava procurando tempo para me desobedecer. Então agora você vai ter que trabalhar e gastar o seu tempo naquilo que é útil, para você não andar por aí com a cabeça vaca. Certo? Ah, mas tem mais. Quando você estiver arando a terra agora ela vai te cutucar. Porque não tinha ainda espinhos sobre a terra. Não existia espinhos. Os espinhos nasceram como consequência do pecado de Adão e Eva. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que Adão estivesse arando a terra e furasse o pé no espinho, do que ele ia lembrar? Do que ele ia lembrar? Do pecado. Antes não tinha essa praga aqui. Agora eu tenho que tomar cuidado até onde eu vou pôr o pé. Agora eu tenho que tomar cuidado até quando eu for brincar com os meus filhos para não rasgar a perna no espinho. Porque ele nasceu como consequência do pecado. Então todas as vezes que a Bíblia fala em espinho, nasceu aqui no Gênesis 3, como consequência de pecado de Adão e Eva. Se eles não tivessem pecado, nunca teria nascido espinho sobre a terra. Ok? Já dá para entender lá na pequena coroa? O que estava sobre a cabeça de Jesus? Pecado. A representação do pecado. Quem estava olhando ali, os soldados não sabiam o significado daquilo. Para eles era só uma zoeira. Mas Satanás ali estava fazendo uma arruaça com Jesus. Satanás ali estava soprando no ouvido de Jesus, está vendo? Aí você escolheu. Tem certeza se é isso mesmo que você quer? Olha o peso que está sobre a sua cabeça. O peso do pecado da humanidade. Recaiu sobre você. É isso aí mesmo que você quer? Você vai levar isso aí adiante? E cutucava lá o soldado para bater com a cana na cabeça de Jesus. Um bambu, bater na cabeça dele, para que o espinho cravasse na cabeça dele, para que ele tivesse consciência do que ele estava. Tem certeza que é isso que você quer? Você vai morrer por eles mesmos? Olha aí.
O soldado não sabia, mas era isso que Satanás estava soprando no ouvido de Jesus, enquanto ele estava sofrendo todos aqueles ataques naquele momento. Certo? Então, foi uma ordem de Deus de que a terra gerasse espinhos e abrolhos. O que é abrolhos? Quem aqui já precisou cavucar a terra, seja para fazer valeta, seja para fazer poço, seja para fazer o que? Mas todos vocês já passaram por algum tipo de terreno que tenha desbarrancado, ou que tenha sido cavucado, e viu que entre a terra há algumas pedras ou rochas pequenas, né? Umas pedras ou uma terra mais dura e difícil de se quebrar. O que é isso, pastor? Abrolho. Você vai cavucar agora para plantar, mas você acha que vai ser mole? Você vai encontrar pedra no meio do caminho, porque não tinha pedra, era terra e água. Mas Deus disse, agora vai ter pedra. Para quando você for cavucar a terra, não tinha enxada, né? Ele tinha que cavar com madeira, ele tinha que dar um jeito para cavar a terra, porque isso agora são instrumentos modernos, naquela época não tinha, agora você imagina. Estava fácil, não tinha espinho, não tinha pedra, né? No meio do caminho, as pedras que tinham eram rochas, grandes, elevadas, eram montes, eram montanhas, mas no meio do caminho onde se ia trabalhar, onde se ia passar, não tinha. Mas Deus fez crescer o que? Abrolhos. Deus fez a terra ficar mais dura, mais densa e criar abrolhos, criar pedras no meio do caminho, onde Adão ia ter que trabalhar, para o trabalho dele ser mais árduo e mais duro, para que todas as vezes que ele estivesse cavando para fazer um poço, encontrasse uma pedra e visse a dificuldade, iria lembrar de quê? Se eu não tivesse pecado, se eu não tivesse transgredido, a minha vida era mais fácil. Pegou aí? Tem coisas que nós vivemos hoje, que são consequências de coisas que nós fizemos lá atrás. Mas pastor, Deus não nos perdoou. Sim, mas a consequência fica. Por quê? Para que eu e você lembre e não volte às práticas do nosso pecado. Ok? Deus perdoou Davi? Sim, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. Ele perdeu um filho, outro filho se levanta contra ele, um dos filhos pega uma irmã à força e por aí vai, a bagaceira foi grande. Entre outros homens e mulheres de Deus que tiveram o seu perdão, mas sofreram a consequência dos seus pecados. Jesus ali perdoou aquela mulher no ato de adultério, mas você acha que a vida dela foi fácil depois? Porque a acusação continuou. Os vizinhos souberam do que ela tinha feito. Sim ou não? E como você acha que olhavam para ela na rua? Você acha que não falavam dela pelas costas? Não apedrejaram, não mataram, mas as consequências do pecado que ela tinha cometido, ela teve que carregar por um bom tempo. Isso de consequência a gente pode emendar aquilo que fala, a gente planta aquilo que a gente colhe? A lei da semeadura. É lógico que tem coisas que... Qual era a condição mais dura do meu pecado? A consequência mais dura do meu pecado, qual que era? A morte. E essa ele tirou. Então eu não posso dizer que ele é injusto se eu estou pagando a consequência daquilo que eu plantei lá atrás. Porque o maior castigo, ele tirou. Certo? Qual que era o pior castigo? A morte. Ele tirou. Então, o mínimo que eu posso fazer, é sofrer as consequências daquilo que eu plantei. Por isso que hoje eu preciso melhorar o meu plantio. Então isso aí significa quando fala que ele do nosso pecado. Aí se alguém me questiona, mas por que você ainda hoje sente enfermidade, problemas? Era para ser muito pior. Era para ser. Seja qual for o meu sofrimento, seja qual for o teu, era para ser muito pior. Ou seja, é consequência já da desobediência lá do passado. Ok? Entendeu? Porque qual que era o pior castigo? A morte. E a morte ele aboliu, ele tirou. E tem consequências de coisas que eu pratiquei, de que eu fiz, de que desagradaram a Deus, e tudo isso veio trazendo consequências aí para a minha e para a tua vida. Ok? Se ele tirasse a morte, estava tudo Isso sem dúvida. Né? Isaías, capítulo 1, o que Isaías diz? Isaías já tem um prenúncio disso. Isaías já tem um prenúncio do que Deus vinha fazendo. E aí a gente perde a mão. Isaías
ao 20. Pode ler. Vinde então e adire-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Segura só segundo aqui. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. O que é isso? Cor de sangue. Ainda que os seus pecados sejam cor de sangue, vermelho vivo, aquele vermelho, né, realmente de sangue. O que vai acontecer? Eles se tornarão brancos, ou seja, ele purificará como a neve. Olha lá. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Né? O carmesim é aquele vermelho, né, mais intenso. Pô, estava escarlata, lavou, continuou manchado. É fácil tirar mancha de sangue? Não. Mas ele diz que ainda que se o pecado resistir e ficar, ele vai ser arrancado. As minhas suas vestes serão purificadas. Ok? Bora lá. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Uau! Então vamos lá. Já fui lavado, já fui purificado, já fui santificado. Se você quiser, você vai continuar comendo o bem. Por quê? Porque você já foi purificado. E se você não quiser voltar a uma prática, uma vida de erro, de pecado, o que acontece? Você abraça a morte novamente. É isso que ele diz, né, no versículo 20 aí. Certo? Mas se recusares e fores rebelde, o que é rebelde? Deus está dizendo, vai por aqui, eu vou por lá. Deus está dizendo, não faz isso, e eu faço. Isso é ser rebelde, é relutar contra a autoridade ou a vontade de Deus sobre a minha vida. O que acontece? Sereis devorados à espada, ou seja, a morte vai chegar até você. Por quê? Porque a boca do Senhor disse, pronto, acabou. Eu não preciso explicar por quê. Porque ele disse, porque ele é Deus. Certo? Então, está provado, com base bíblica, tudo aquilo que eu já tinha falado com vocês. Acerca de quê? Ah, mas eu errei, mas eu pequei, Deus me perdoou, aí eu volto. Não, eu volto para mesmo, eu volto a zero. Né? Então, por isso que eu preciso o quê? Vigiar os meus passos dia após dia, para continuar uma vida de santificação diante de Deus. Então, tanto os espinhos eram o significado do castigo de Deus sobre a humanidade. E o manto de escarlata representava o pecado, né, e a consequência da transgressão do homem acerca de Deus, né, a rebeldia do homem acerca de Deus. Então, a Bíblia descreve aí o espinho como castigo e o manto de escarlata como o pecado diante da vida daqueles que não serviam e transgrediam contra Deus. Então esses foram a simbologia da coroa de espinho e do manto de escarlata. São símbolos para mostrar que Jesus tomou os pecados e também as maldições, porque os espinhos vieram como consequência do pecado, uma situação de castigo ou maldição. Então Jesus tomou tanto os nossos pecados, certo? Como também a maldição que tinha sido lançada sobre nós em forma de espinhos, né? O castigo que foi lançado sobre nós em forma de espinhos. Então ele tomou para si tanto um quanto o outro. Por isso que foi colocado sobre ele a coroa de espinho e o manto de escarlata. O inimigo caçoando dele, dizendo, é isso mesmo que você quer? Olha, papai não vai olhar para você agora não. Porque o que acontece quando o pecado está manifestado na terra? Eu já disse nessa aula hoje. O que Deus faz? Deus se afasta. Então o diabo estava falando o quê? Para ter certeza? Você está com a coroa de espinho, você está com o pecado da humanidade. Papai não vai olhar para você agora. Papai não vai querer te ver agora não. Você tem certeza? É isso mesmo que você quer? E deixou Jesus virar a
tarde, né, para a noite, naquela agonia, para ser crucificado depois. Né? Tanto que quando foi arrancado o manto dele, o que aconteceu? As feridas das chicotadas que ele tinha levado, o que aconteceu? Quando foi arrancado? Sangraram todas novamente. Aí você tem uma machucada, a gente põe lá na gás, aí no outro dia a gente vai tomar um banho. É gostoso, né? Agora você imagina Jesus com as costas todas rasgadas, toda cortada, toda machucada, envolvido naquele manto de escarlate. Quando ele sai de dentro da cadeia, que tiram ele para fora daquela cela, a Bíblia diz que os soldados, do jeito que pegaram o pano aqui, puxaram de uma vez só. Agora você imagina aquelas feridas tantas abertas nas costas de Jesus, novamente, né? Que já estavam estancando. Mas mal sabiam eles que aquele ato era sinal de que Deus arrancaria o pecado do seu povo. Dói, mas Deus tira. Dói, mas Deus liberta. Dói, mas nós somos e seremos livres dos nossos pecados e das nossas transgressões. Pode doer, mas nós vamos ficar livres para ser santificados e receber uma pele nova diante de Deus. Vamos receber um corpo glorioso, santificado, transformado pelo Senhor. Mal sabia Satanás, mas aquilo ali também era cumprimento da justiça de Deus. Ele tinha caçoado de Jesus um dia antes, mas naquela hora Deus estava caçoando dele e ele não sabia. Ele só descobriu depois, quando foi revelado que a igreja também seria ressuscitada. De que assim como o nosso Senhor levantou do túmulo, nós também levantaremos para a glória de Deus Pai. Mal sabia ele que tinha caçoado um dia antes, mas o próprio Deus agora, em resposta àquelas acusações, tinha feito o soldado arrancar a capa, junto com ela o pecado, junto com ela a transgressão, que é o que Deus vem fazer na minha vida e na tua vida. Arrancar os pecados, arrancar as manchas, arrancar as falhas, arrancar os tropeços, tudo aquilo que impede eu e você de chegarmos diante da presença de Deus. Amém? Então podemos entender que Jesus foi tentado também, nesse momento, a desistir do sacrifício. Desde o deserto. E o que o diabo foi fazer lá? Tentar Jesus a desistir daquele plano, porque ele sabia que se Jesus concretizasse aquilo ali, acabou, porque Jesus ia pagar a dívida de todo mundo, como ele pagou a minha e a sua. Ok? Ele usou a coroa de espinhos na cruz. E Mateus descreve, né, que os romanos removeram as suas roupas e depois de terem o espancado, então colocaram as suas próprias roupas de novo, né, colocaram as mesmas vestes em Jesus. Então o que importa é que ele tomou os pecados e maldição, né, de nós todos e levou a caminho daquele madeiro. O que ele levou? As maldições e pecados que estavam lançando sobre a nossa vida. Ele leva para ser jogado na onde? Lá nos pés da cruz. Mas Deus já tinha dado o recado lá atrás, quando foi arrancado o manto, que aquele pecado não voltaria para mim e não voltaria para você. Ele seria apagado na cruz do Calvário, quando escorresse o sangue do Filho de Deus sobre aquele lugar. Amém? Amém. Abandonado por Deus, morte espiritual, que é essa aqui que manda. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Onde está isso? Em Mateus 27, 46. O que aconteceu nesse momento? A Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, no momento que ele estava cravado na cruz, a coroa de espinho na sua cabeça, ele olha para cima e vê o Pai de costas. A primeira vez que ele olha para o céu e vê Deus de costas. Jesus vai se batizar, Deus está em pé no trono dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus está pregando contra os fariseus, olha para cima e o Pai está lá dando um sinal de joia para ele. Ele olha para cima e diz: o que eu faço aqui, eu não faço na minha autoridade, eu faço na autoridade dele. Como se ele estivesse vendo o próprio Deus diante do trono, porque ele estava de fato vendo a Deus. Mas agora, no momento que ele estava cumprindo o que o Pai mandou, o Pai estava de
costas para ele? Por quê? Por quê? Não. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Porque aquele lugar não era de Jesus, aquele lugar era meu. Aquele lugar era seu. Era dele. Né? Por que Deus olhou? Para ele não querer trocar e tirar o filho dele, colocar eu, colocar você no lugar que nós temos direito de estar, no lugar que é o nosso lugar. Eu vejo hoje homens querendo ser deuses, mas eu vi o Filho de Deus se sujeitando a ser homem para oferecer a salvação para mim e para você. E o próprio Deus, para não interferir nesse momento de salvação, ele agora vira as costas para o próprio Filho, para não intervir naquele momento, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Você imagina agora um pai tendo todo o poder e autoridade, podendo resgatar e salvar o filho, tendo que permitir acontecer aquilo, para um projeto maior acontecer, para que eu e você pudéssemos ser contados entre os salvos do Senhor, para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados aqui, estudando, glorificando e exaltando o nome santo do Filho de Deus. Aleluia e glória a Deus por isso, porque esse momento era para mim estar pendurado na cruz, era para você estar pendurado na cruz, mas Ele te permitiu estar aqui sentado, estudando, louvando o nome santo do Senhor. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus passou a agonia e pagou pelo pecado, que era meu e era seu. Amém? Glória a Deus. Então, Deus agora vira de costas, por quê? Porque o que estava manifesto na cruz não era Jesus, mas era o pecado e a maldição que o próprio Deus tinha lançado sobre os homens. Porque o pecado dos homens estava sobre ele, Jesus sofreu o quê? A morte espiritual. Deus olhou de cima e não conseguiu enxergar o próprio Filho. Por quê? O pecado estava sobre ele. E Deus não compactuou com o pecado. Então Deus agora é obrigado a virar as costas, não para Jesus, mas para a maldição e o pecado que estava sobre ele, estava sobre a vida dele. O pecado de toda a humanidade estava sobre aquela cruz. E a Bíblia diz que agora, depois daquele sacrifício, a glória de Deus se manifestou. A Bíblia diz que depois que cumpriu a justiça, Deus dá um brado no céu, de maneira que os céus ficaram negros na metade do dia. O céu ficou negro. A Bíblia diz que cai uma chuva, a terra abre no meio, os montes tremeram, e naquele momento eles entenderam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E eles acreditaram que tinham matado Deus. E a consciência sobrecaiu sobre a vida deles. E eles compreenderam esse momento. Mas, o que aconteceu? Isaías 59 diz, né, que essa separação vem para intervir. Mas quando Deus agora vê o seu Filho pagando pelos pecados da humanidade, Deus manifesta a sua ira em resposta de verdade. Por quê? Deus estava dando um sinal, não para Jesus, mas para nós. A sua dívida foi paga. Agora toma cuidado do jeito que você vai andar. A sua dívida foi paga. Agora cuidado com o que você vai fazer daqui para frente. Porque depois de agora, meu amigo, é você e eu. Aí você vai se assentar comigo no meu tribunal e aí nós vamos conversar. Então é melhor que agora eu e você venhamos rever toda a nossa vida, toda a nossa história, como nós temos vivido diante da presença do Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus teve que virar a face para o seu Filho, porque sobre ele estava o pecado da humanidade. Por causa de quem? Por causa de mim e por causa de você. Você acha que ele vai deixar barato? Eu e você viver uma vida de qualquer maneira, dizendo que estamos vivendo em Cristo e andando muito longe dele, dizer que estamos sendo servos do Senhor e fazendo muito diferente daquilo que Ele nos ensinou, é lógico que não. Então que nessa noite nós vamos perceber o amor de Deus para com a tua vida e com a minha vida. Porque pela primeira vez, Jesus não se dirige a Deus como seu Pai, mas como seu Deus. Ele não olha que nem nas outras vezes dizendo, Pai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou sentindo o Senhor estranho comigo. Eu nunca senti essa diferença. Eu nunca senti o Senhor assim, distante de mim. O que está acontecendo? Porque de fato aquele lugar não era dele. De fato Jesus ali era estranho para Deus, porque não era o Filho de Deus que estava materializado ali, mas era a minha vida e a tua vida naquele lugar. Nós vamos aí, a partir do
parágrafo 2, nós vamos encerrar esse assunto, que aí nós temos mais uma folha e meia para estudar dentro desse assunto aí. Mas até esse ponto, ficou alguma dúvida ainda aí no ar? Ficou alguma coisa que vale a pena a gente relembrar dessa aula, voltar atrás? Porque aí vai vir uma informação nova e a gente vai juntando dúvida e depois quer tirar tudo de uma vez só. Aí é a aula seguinte. Mas dentro desse contexto, tem alguma coisa que ficou pendente aí? Olha lá, folha 1, folha 2. Tiago? Tá tranquilo? Cara, mais uma observação que eu tô dúvida, né? Fala aí. Não sei se eu tô certo em pensar desse jeito. Vamos mas, pensar junto então. até o Filho de Deus ele chegou a questionar o pai dele porque ele não entendeu porque ele tinha virado as costas. Porque o que você espera? Vamos lá. Você está cumprindo algo que seu pai pediu. Né? Você está fazendo aquilo que seu pai te mandou. O que você espera? Pô, vou receber um abraço, vou receber um parabéns, vou, né? E agora olha, o pai está de costas, porque ele não compreende o momento. Ele estava olhando como filho, mas Deus estava olhando, Acho que não na condição de pai, mas na condição foi um de pai. momento que Jesus ele se colocou 100% na nossa situação, porque quando Deus ele vira as costas para a gente também não entende, nem Sim, ele entendeu. o silêncio de Deus. Acho que foi quando ele chegou assim ao ápice, que ele chegou a entender 100% O que é ser humano? o que é ser humano. Agora eu entendi mais ainda porque que não pode se misturar. Você entendeu? Por que a gente sente tanto a falta de uma resposta de Deus? Quando a gente dobra os joelhos para orar e não vem? Quando você busca e não encontra? Quando você bate e às vezes a porta não abre ainda naquele momento? A gente sente justamente a mesma coisa que o Senhor sentiu naquele momento na agonia da cruz do Calvário. Mas que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as minhas e as tuas orações não venham ficar sem resposta. Que todas as vezes que você se lançar na presença do Senhor, você venha ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Que a manifestação do poder de Deus venha a crescer sobre a tua vida nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Sobre a sua cabeça, você está no mesmo aí no seu lugar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, te pedir, te agradecer. Senhor, primeiramente pela tua presença. Senhor, depois por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Manifesta, Senhor, a tua glória. Toca, Senhor, na vida do teu povo. Visita, Senhor, cada um dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a nos aproximarmos de Ti. Revela, Senhor, a Tua vontade verdadeira, pura, santa sobre a nossa vida. Levanta-nos, Senhor, diante de nós e manifesta, Pai, a Tua glória. Leva o Teu povo em paz, em segurança, livrando de todo mal. Manifesta o Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Crendo na vitória, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos, meu Pai, um resto de semana abençoado. Senhor, e prepara que semana que vem estejamos aqui buscando a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua palavra, e que os Teus mistérios sejam revelados diante dos nossos olhos. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, fique sobre os pés, cura a sua cabeça. Amém? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todo o Deus na face da terra, com os nossos familiares, hoje e para sempre. Todos digam: Amém!